E aí, meus queridos, vamos para o nosso quarto episódio da nossa história do Corinthians aqui no canal do Povo Escolhido. No vídeo anterior, falei para vocês da conquista do Campeonato Paulista de 1916, nosso segundo título, e o Corinthians finalmente vai jogar o campeonato da APEA, a sofisticada APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. O Corinthians finalmente mediria forças com o paulistano e com a Associação Atlética das Palmeiras. Ou seja, agora o bagulho ia ser louco. E até porque não tínhamos mais o Pollitt, o Pérez e o cuzão do Bianco, que foi ser ídolo lá no Palestra, né? Bom, em 1917, finalmente há uma fusão das duas federações. Acaba essa bagunça de ter a Liga Paulista de Futebol e a Associação Paulista de Esportes Atléticos. O velódromo foi demolido em 16, tá? Os jogos agora eram no Parque Antártica e na Floresta, que era o campo da Associação Atlética das Palmeiras. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem o campo da Floresta. Aliás, as traves do velódromo foram levadas para o campo da Floresta. Cultura inútil, né? Pois é, mas vamos lá. O Corinthians estreia em 1917 vencendo o Ipiranga. Na sequência, o Corinthians empata com o Mackenzie. E no jogo seguinte, derrota por um certo Palestra Itália por 3-0. Nosso primeiro jogo com os caras. Era o fim de uma incrível invencibilidade e o início de uma grande rivalidade, né? Malditos, né? Bom, na sequência, o primeiro jogo oficial contra a Associação Atlética das Palmeiras, 2-0 para o Corinthians. 4 jogos depois, primeiro jogo contra o temível paulistano, derrota por 2-1. Aliás, foi nesse jogo contra o paulistano, no dia 29 de junho de 1917, que a gente joga pela primeira vez com o nosso 5º escudo na camisa. Vou deixar a foto aqui para vocês verem enquanto eu estou falando. Bom, o Corinthians fez uma boa campanha em 1917, ficou em terceiro lugar, o paulistano que ficou com o título. Mas eu ensaiei falar aqui da nossa rivalidade com o Palestra, né? Em 1917, o Palestra estava jogando o seu segundo campeonato da APEA. Jogaram já o primeiro em 16. Eles já entraram direto na APEA. Eles não jogaram a Liga Paulista de Futebol. O Palestra, fala um pouquinho do nosso rival aqui. O Palestra era um recém-nascido já de elite, tá? Diferente do Corinthians, cuja história de lutas, de dificuldade, de pobreza, né? Vamos falar português. Diferente do Corinthians, o Palestra já surge como um projeto mais organizado e com dinheiro, tá? Pô, eles tinham até um jornal. Muito do dinheiro dos caras vinha do Conde Matarazzo. Eles compram o Parque Antártico em 1920, pô. Os caras tinham bala. Aliciaram muitos jogadores nossos, tá? O Luiz Fábio, o Pollitt, o Bianco, esses caras jogaram contra nós esses 3-0 que eu acabei de falar. Mas no cu, né? Aliás, no primeiro jogo da história dos caras, da história do Palestra Itália, 5 jogadores do Corinthians estavam emprestados para eles. O Fúvio, o Amilcar, o Bianco, o Pollitt e o Américo. O Bianco fez o primeiro gol da história deles. Esses caras jogaram no Palestra Itália e depois voltaram pro Corinthians. Alguns eram sócios dos dois, tá? Depois o Bianco vai para lá, o Luiz Fábio já tinha ido, brigou quando perdeu a posição pro Amilcar, mas é outra história. Bom, o Bianco, nosso capitão em 14, cuzão, virou ídolo dos caras lá depois. Enfim, fascistas de merda, sim, já eram fãs do Mussolini, falavam pro Bianco, sai dessa merda, sai desse time de operário grevista. De fato, em 1917, teve uma enorme greve de trabalhadores em São Paulo, uma greve histórica, e muitos corintianos participaram. Não oficialmente, claro, mas muitos participaram. Claro, éramos um time de operários, o quê? Enfim, surgiu uma rivalidade monstruosa com os caras, tá? Já vou contar daqui a pouco aqui a história do primeiro estádio que nós construímos, literalmente construímos, o estádio da Ponte Grande, que ficou pronto em 18. Eu só quero mencionar agora uma curiosidade, que eu estou falando da rivalidade com o Palestra. E quem que o Corinthians convida para o jogo de estreia da Ponte Grande? Os porcos. Que da imbecil, né? Tava 3-1 para nós o jogo, os caras empataram 3-3. Aí tiveram a genial ideia de fazer mais um jogo com os caras. 4-2 pros caras. E eles quiseram dar volta olímpica. Tá. Pau quebrou, porrada, sério, a coisa foi feia. Volta olímpica, o cacete, não teve volta olímpica. Mas enfim. Ou seja, os ânimos já estavam exaltados pro jogo seguinte contra eles, que seria o jogo do osso. Essa é sensacional, vocês já conhecem a história do jogo do osso? Foi nosso 5º derby, 13 de maio de 1918, Campeonato Paulista. E esse jogo foi no campo da Floresta. Antes do jogo, os jogadores do Corinthians estavam reunidos no restaurante de um hotel, quando passa um bando de palestrino cantando o clássico da 5ª série, é canja de galinha, arruma outro time pra jogar com a nossa linha. É sério, os caras cantavam isso.
Juro. Pelo menos consta nos autos, isso está no... Os historiadores contam essa história. Mano, nessa voa um osso de boi grande pra dentro do restaurante, um osso que cai em cima da mesa, e tava escrito no osso assim: o Corinthians é canja pro Palestra. O Fernando Wagner me disse que foi o Bianco quem escreveu isso no osso, filha da puta. Bom, alguém guardou a porra do osso, não sei se pra bater na cabeça de algum palestrino na hora do jogo, mas enfim. Vem o jogo, Palestra faz 1-0. Corinthians vira pra 2-1, com gols de Basílio e Neco. Cara, foda. Os porcos viram pra 3-2 e já cantavam vitória quando no final Neco faz mais um, empata o jogo 3-3. Nessa o Neco pega o osso e escreve: este osso era pra canja e não cozinhou por ser duro. Tá escrito desse jeito no osso. Vejam a foto do osso, vou tentar deixar a foto aqui pra vocês enquanto eu falo. 13 de maio de 1918. Esse osso está até hoje no memorial do Corinthians no Parque São Jorge, como se fosse um troféu. Bom, só no sexto jogo contra eles, em 1919, o Corinthians finalmente vence. Era um amistoso, 3-0 pro Corinthians. Mas de amistoso, acreditem, não tinha nada. Tanto que no sétimo jogo contra eles, 10 dias depois, outro amistoso, tava 2-1 pra eles, o pau quebrou, o jogo não acabou. Contra eles já não tinha amistoso, o bicho já pegava, tá? Mas faltava ganhar deles num jogo de Campeonato Paulista, né? E ganhamos aquele mesmo ano de 1919, 1-0, gol de América aos 37 do segundo tempo, no Parque Antártica, que ainda não era deles. Como vocês podem ver, a rivalidade com os caras é antiga. Só nos anos 50, o Corinthians passou os porcos em número de vitórias. Aliás, nos anos 50, judiamos dos caras, batemos com gosto. Cláudio e Luizinho são até hoje os maiores artilheiros da história do derby, não é à toa, tá? Nos anos 50, o Corinthians pagou com juros e correção pro Palmeiras, já com o nome de Palmeiras, né? Mas voltemos para a história do Corinthians, feito esse parênteses sobre a rivalidade com os porcos. Voltando rapidinho para 16, foi em 1916 que o Corinthians começa um mutirão para a construção de um estádio nosso, moderno, estádio novo. Seria o estádio da Ponte Grande, inaugurado em 1918. Ficava ali na altura da atual Ponte das Bandeiras, e era do lado do campo da Floresta, tá? Da Associação Atlética das Palmeiras, como eu já falei. Vejam as fotos da Ponte Grande, enquanto eu estou falando aqui. Nessa última foto dá para ver como a Ponte Grande era mesmo do lado do campo da Floresta, da Associação Atlética das Palmeiras. O campo da esquerda é o nosso, a direita na diagonal, o campo da Floresta. Bom, nessa época, os jogadores eram sócios do clube e tinham que pagar mensalidade. Mas quem ajudasse na construção do estádio não precisava pagar mensalidade, rolava tipo uma permuta. Para vocês terem uma ideia, vejam que monstruoso isso. O Neco, o Amilcar, o Rodrigues e outros pegaram na enxada, mano, e capinaram o terreno da Ponte Grande. Sensacional isso, né? Mais um exemplo de que somos um clube literalmente construído pelo povo, não é apenas um clichê, uma frase de efeito, né? A verdade é que dizem que o Corinthians mergulhou de corpo e alma na construção da Ponte Grande, que seria inaugurado no dia 17 de março de 1918, no 3-3 contra o Palestra, como eu já falei agora há pouco aqui para vocês. Neco marcou o nosso primeiro gol lá. Cabiam 12 mil pessoas, acreditem, era grande. Era maior que o Velódromo, era maior que o Parque Antártica, só não era maior que o Campo da Floresta, onde cabiam 15 mil pessoas, tá? Neco fez 2, Bororó fez outro gol do Corinthians, Heitor fez os 3 gols do Palestra. Esse Heitor, se eu não me engano, é até hoje o maior artilheiro da história dos caras. Bom, cara, a Ponte Grande era um projeto muito ambicioso, tá? O arrendamento junto à prefeitura era caro, era burocrático, e é nessa que entra o doutor Alcântara Machado, que eu citei num vídeo anterior. Foi ele quem tornou o sonho viável, vamos falar assim, vai. Foi ele quem fez a costura política para que o arrendamento acontecesse, né? A construção da Ponte Grande, senhores, é um dos vários passos maior que a perna que o Corinthians deu ao longo da sua história, tá? E que causava pânico nos associados mais pés no chão. Essa guinada começa com o incompreendido ex-presidente Ricardo de Oliveira, que eu já falei para vocês agora há pouco aqui, e continua com o João Batista Maurício. E por quê? Porque o Corinthians sempre soube que seria gigante. Tínhamos dinheiro para fazer a Ponte Grande? Não, mas fizemos e pagamos, tá? Tínhamos dinheiro para comprar o Parque São Jorge? Já vou contar essa história bem legal. Não, não tínhamos, mas compramos e pagamos. Tínhamos dinheiro para fazer Itaquera? Também não, e vamos pagar. Fizemos e vamos pagar. Bom, depois do terceiro lugar, em 1917, em 1918, o Corinthians ficou em segundo no Campeonato Paulista. Aliás, foi em 1918 que fizemos nosso primeiro jogo interestadual. Foi contra o Flamengo, na rua Paissandu, no Rio de Janeiro. E o Corinthians venceu por 2-1 de virada. Os caras fizeram 1-0, o Neco empatou, né, que era foda, e o grande Amilcar virou.
Tenho duas fotos desse jogo, enquanto eu falo, vejam aqui, vejam que legal. Flamengo 1, Corinthians 2, Rua Paissandu, Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 1918. Bom, depois, em 1919, terminamos o Paulista em terceiro. Aliás, foi no dia 29 de junho de 1919 que fizemos nosso primeiro jogo com o nosso 6º escudo na camisa. Num jogo, uma derrota para o Santos na Vila Belmiro por 1-0. Vejam a foto aqui, também tem a foto desse primeiro jogo do nosso 6º escudo. Esse escudo vocês já conhecem bem, seria como o escudo atual, sem os remos e a âncora, né? O Celso Unzelt diz que por algumas partidas nós alternamos entre os últimos 3 escudos, tá? Em 1920 e também em 1921, o Corinthians termina o campeonato em segundo lugar. Aliás, foi nesse campeonato de 1919 que aconteceu o histórico 11-0 contra o Santos, em plena Vila Belmiro. Eles ficaram bravinhos com a arbitragem, forçaram 5 expulsões. O jogo acabou aos 20 do segundo tempo, que é uma pena porque cabia mais. Maior humilhação da história do clássico. Bom, clássico. Vocês sabem o que eu acho de Corinthians e Santos, né? Pra mim não é clássico, mas enfim. E finalmente, senhores, chegamos a 1922, ano em que se disputaria o campeonato do centenário da independência do Brasil. Um título que valeria por 100 anos. Sei que hoje pode parecer estranho, mas isso era importante na época, tá? Tinha um enorme apelo esse negócio de ser campeão do centenário. Depois de novo em 54, vocês sabem, do 4º centenário da cidade de São Paulo. De novo em 88, já sem o mesmo apelo, mas enfim. 1922, vamos lá. Essa história é ótima. O Corinthians fazia grande campanha e liderava o campeonato a 5 rodadas do final, tá? A 5 rodadas do final, o Corinthians perde o jogo e a liderança pro Palestra Itália. Puta que pariu. Mas eis que na penúltima rodada, o Palestra toma incríveis 5-1 do Paulistano, enquanto o Corinthians vencia o Sírio por 1-0 e o Corinthians voltava para a liderança. Aliás, esse jogo contra o Sírio, já em 1923, dia 25 de janeiro de 23, aniversário da cidade de São Paulo, é um jogo histórico, porque é o primeiro jogo do Corinthians na Fazendinha, como visitante, tá? Sim, o Sírio mandava seus jogos lá, o Corinthians ainda nem sonhava em comprar o Parque São Jorge, compraria o Parque São Jorge 3 anos depois, mas foi o nosso primeiro jogo lá, tá? Bom, de volta à liderança, o Corinthians enfrentaria na última rodada o Paulistano, que havia goleado o Palestra por 5-1, como eu acabei de falar. E no dia 4 de fevereiro de 23, os times se enfrentaram no campo da Floresta, e com gols de Tatu e Gambarota, o Corinthians venceu o Paulistano por 2-0, conquistou o histórico título de campeão do centenário de 1922. Vencemos o temido Paulistano com Frederheit em campo, terceiro título paulista da nossa história. Temos a foto do jogo do título, vejam a foto. O time campeão de 22, Mário, Rafael e Deudébio, Gelindo, Amilcar e Ciasca, Pérez, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. O técnico era Guido Giacominelli, que também era o presidente do Corinthians. Sensacional essa, né? O presidente era também o técnico do time, Guido Giacominelli. Bom, ainda em 22, tem uma historinha rapidinha que dá pra contar. Tivemos a taça Cântara Portugália. Acho que vale contar essa história pra vocês. Foi em julho de 22, num Parque Antártica lotado. A fina flor da sociedade paulistana estava lá. Mais que um evento esportivo, era um grande evento social. E foi uma taça oferecida a alguns heróis portugueses, digamos assim, para homenagear. Uma taça que seria dada ao vencedor do jogo entre Corinthians e Palestra, com o intuito de homenagear esses dois heróis portugueses, o almirante e geógrafo português Carlos Viegas Gago Coutinho e o capitão-tenente Arthur Freire Sacadura Cabral, também português. Esses caras haviam sido os pioneiros na travessia aérea do Oceano Atlântico, fazendo o percurso Lisboa-Rio de Janeiro em 3 meses. O Sacadura Cabral foi o cara que deu o pontapé inicial, foi um delírio no Parque Antártico, e deu Corinthians 2-0 para cima do Palestra. Gols de Gambarota e Tatu. Nossa, Gambarota e Tatu aí de novo. Tem a foto da taça aqui. É isso aí, bom, vamos lá. Bom, em 1923, o Corinthians buscava o primeiro bicampeonato da sua história, e ele parecia garantido com 4 rodadas de antecedência, com uma vitória de 3-0 em cima do São Bento da capital. Aliás, na primeira edição do Almanaque do Timão, o Celso Unzelt fala que esse foi o jogo do título. Não foi, tá? Já descobriu-se depois que não foi. A história é bem mais legal do que isso, vocês vão adorar. O Corinthians, de fato, encaminha o título nesse jogo contra o São Bento. Mas, matematicamente, o Corinthians ainda não era campeão. E na rodada seguinte, o Corinthians perde o jogo e a invencibilidade para a Portuguesa por 1-0, enquanto o Palestra vencia o Germânia por 3-2. Um resultado muito contestado pelo Germânia, que reclamou demais de um gol legítimo que teria sido anulado no último minuto do jogo.
Reclamaram demais, acusaram o Palestra de estar sendo beneficiado e etc e tal. Bom, enfim. Matematicamente, o Corinthians ainda não era o campeão. E Corinthians e Palestra se enfrentariam na rodada seguinte, no dia 16 de setembro de 1923, antepenúltima rodada do campeonato, no Parque Antártica, que já pertencia ao Palestra, para um jogo que praticamente decidia o título para o Corinthians. Porque o Palestra tinha que ganhar o jogo para continuar com chances matemáticas nas últimas duas rodadas, entendeu? Ou seja, eles tinham que ganhar da gente, ganhar as últimas duas e torcer para o Corinthians tropeçar. Ou seja, eles sabiam que a probabilidade do Corinthians, que vinha voando, aliás, tá? Tipo, o Corinthians voando, eles sabiam que a probabilidade do Corinthians ser campeão naquele jogo contra eles era enorme. E o Palestra fugiu. Sim, senhores, fugiu. O Corinthians venceu o jogo por WO. Eles usaram como desculpa as insinuações de favorecimento do Germânia, lembra no jogo anterior? E resolveram não aparecer pro jogo em protesto. Um papelão, tá? Na verdade, eles não queriam ver o Corinthians dando a volta olímpica em pleno Parque Antártico. E fugiram, real é essa. Sem dúvidas um papelão, mas não adiantou fugir, tá? Porque em 29 e em 37 o Corinthians seria campeão em cima deles lá dentro, mas isso é outra história, como eu vou contar para vocês daqui a pouco. Bom, ou seja, o bicampeonato em 23, o quarto título da nossa história, veio com um WO contra o Palestra, mas o julgamento do WO veio depois, ou seja, não pudemos fazer a festa no chiqueiro na hora. Teve só uma comemoração não oficial na Ponte Grande, foi o que o Fernando Warner falou para mim, tá? Mas quando o Corinthians entra em campo contra a Associação Atlética das Palmeiras, na penúltima rodada, já éramos campeões, tá? Porque o julgamento do WO já tinha acontecido. E metemos um 3-0 na Associação Atlética das Palmeiras para não deixar dúvidas. Não temos foto do título, porque não tem foto do dia do WO. De 1923, tem apenas essa foto aqui que eu vou colocar para vocês, espero que apareça aqui enquanto eu tô falando. Essa foto é do jogo Corinthians 4, Palestra 1, no meio do campeonato, tá? Foi no dia 8 de julho de 23, no Campo da Floresta. Bom, mas o time base do bicampeonato de 23 era Colombo, Rafael, Deodébio, Gelindo e Amilcar. Ciasca, Pérez, Neco e Gambarota, Tatu e Rodrigues. Técnico Guido Giacominelli mais uma vez, tá? E o tricampeonato, o primeiro da nossa história, monstruoso, o tricampeonato de 22, 23 e 24, veio com a conquista do título de 24 já em janeiro de 25. O campeonato atrasou por causa da Revolução Tenentista de 24, quando a cidade de São Paulo foi bombardeada pelo exército, sim, a coisa foi feia em 24. Bom, 11 de janeiro de 25, última rodada do Campeonato Paulista de 24, Corinthians e Paulistano chegam empatados à última rodada. O jogo seria no Jardim América, nova casa dos caras. O velódromo, como eu já falei para vocês, tinha sido demolido em 16. 0-0, 29 do segundo tempo, quando Tatu, de novo, Tatu marca o gol do título pro Corinthians. Tatu que já havia marcado contra o mesmo paulistano no título de 22, acabei de contar para vocês. Sim, o paulistano virou freguês na casa nova deles. 1-0 pro Corinthians, sensacional. O primeiro tricampeonato, senhores. Vejam essa foto. Essa foto é uma relíquia, uma foto do jogo do título. Tem essa outra foto aqui também, que foi tirada em algum dos jogos da campanha de 24. Uma foto tirada no Parque Antártica, adversário desconhecido. Mas o time que venceu o Paulistano e conquistou o tri era Colombo, Grané e Pinheiro, Gelindo, Gambarota e Rafael, Aparício, Neco, Napoli, Tatu e Rodrigues, técnico Guido Giacominelli, mais uma vez tricampeão, o técnico e presidente Guido Giacominelli. E que timaço, né? Que timaço, era o time do Neco, era o quinto título da história do Corinthians, o Neco estava em todas. Time do Grané, já falei do Grané pra vocês, puta que pariu, o zagueiraço Grané, tinha um chute poderosíssimo, dizem que machucava a mão de goleiro, era chamado de canhão 420, fez 54 gols com a camisa do Corinthians, o Grané. Nenhum zagueiro fez tantos gols quanto o Grané. Mas enfim, senhores, o Corinthians havia se tornado uma enorme atração popular, já havia uma devoção que contaminava as pessoas, e por incrível que possa parecer, a Ponte Grande foi ficando pequena. Mas continuamos no próximo episódio, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians!